Fronteiratura, o seu canal de escrita criativa, ficção e fantasia. Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, ficção e fantasia. Eu sou Sérgio Viana Filho, escritor de contos e fantasia sombria e autor do livro Almaron, O Retorno do Ancestral. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu decidi fazer uma homenagem a um dos autores, escritores da língua inglesa, que mais influenciaram o meu estilo de escrita e o meu gosto pela literatura, o meu gosto por ler obras de ficção e principalmente fantasia clássica. Eu estou falando de J.R.R. Tolkien. Tolkien nasceu em 1892 e muita gente se engana achando que ele nasceu na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Não, ele nasceu no Estado Livre de Orange, que é lá no sul da África, hoje território da África do Sul. Ele nasceu, teve uma infância normal, de um garoto feliz, ativo, e só que aos 3 anos de idade, ele com o irmão mais novo e a mãe foram morar na Inglaterra. A vida pareceu um pouco melhor, oportunidades surgiram para o pai de Tolkien e eles retornaram para a Inglaterra para que o pai pudesse trabalhar e a mãe levando as 2 crianças. No entanto, o pai de Tolkien faleceu assim que eles chegaram na Inglaterra, ainda com 3 anos de idade. As lembranças de Tolkien do pai são muito pequenas e a mãe de Tolkien coube a ela cuidar da educação dessas 2 crianças. Tolkien teve uma infância normal, sempre foi um garoto brincalhão, esperto, gostava de tudo que uma criança de 3, 4, 5 anos gosta. A infância dele foi uma infância muito ativa e um dos detalhes importantes é que graças à mãe de Tolkien, Mabel Tolkien, uma moça que existem relatos que era uma mulher espetacular, dotada de uma inteligência sagaz, e ela conseguiu entender que era muito importante que os filhos tivessem estudo, soubessem ler, tivessem cultura para que pudessem se desenvolver. Porém, o destino ele não sorriu mais uma vez para essa família. Tolkien perdeu o pai já muito novinho e no final da infância ele veio a perder a mãe também, muito doente, com problemas respiratórios graves, e tanto ele quanto o irmão foram deixados aos cuidados de um padre católico numa abadia, para que eles fossem cuidados juntos de outras crianças. Inclusive dentro dessa abadia havia um abrigo de crianças e adolescentes que ficavam a cargo desse padre, Francis Morgan, padre esse que vai exercer uma influência fundamental na vida do jovem Tolkien e em sua formação, tanto moral quanto acadêmica, e vai moldar o que esse homem vai se tornar em seus anos seguintes. Tolkien, desde muito cedo estudando, ele sempre se interessou, muito jovem, pela linguística. Ele demonstrou uma aptidão fora do comum ainda durante os estudos que o padre Francis Morgan fazia com ele, as lições que eram determinadas a Tolkien. Ele demonstrava um talento natural para lidar com palavras e ficando mais velho e estudando, ele começou a se dedicar com mais afinco a esse ramo da linguística. E quando, já no final da sua adolescência e no início da idade adulta, Tolkien ingressa na faculdade e ele começa a cursar literatura e língua inglesa. É interessante notar que ainda no abrigo, vivendo sob os cuidados, sob a tutela do padre Francis Morgan, Tolkien vem a conhecer a mulher que no futuro ele vai se casar, que é Edith Mary, a mulher que, como Tolkien, estava abrigada junto ao padre Francis Morgan. Os dois se conhecem nesse abrigo, vão ter uma amizade que vai se tornando cada vez mais rica, uma amizade que vai aproximando os dois. É interessante perceber que essa amizade é muito calcada dentro dos estudos. Mary também é uma mulher muito inteligente e ela
dá força, ela faz com que Tolkien se aprofunde nos estudos e ele se sente cada vez melhor ao estudar esse ramo que ele tanto gosta, que é a linguística, graças muito à influência de Edith. Interessante notar também que o padre Francis Morgan foi uma pessoa, como eu falei anteriormente, que exerceu uma influência moral, acadêmica e religiosa muito forte na mente do jovem Tolkien. Tolkien tinha uma formação anglicana, sua mãe, antes de morrer, converteu-se, junto inclusive ao padre Francis Morgan, ao catolicismo, mas seu pai era anglicano, sua mãe anteriormente, ainda na África do Sul, no estado livre de Orange, era uma anglicana, mas foi o padre Morgan quem trouxe esses ensinamentos do catolicismo de maneira muito forte para a mente de Tolkien, e isso exerceu uma influência muito grande. O padre Morgan passou a ensinava a todos os jovens, mas isso teve uma influência muito forte na mente de Tolkien sobre caridade, sobre perdão, sobre bondade, ensinamentos católicos básicos que na mente desse jovem Tolkien tiveram um impacto muito positivo e moldaram muito da moral do futuro escritor, da pessoa do adulto que ele viria a se tornar. Então o padre Francis Morgan ele teve uma influência na formação de caráter, na formação de moral, tudo muito baseado na religião, na fé católica, muito forte. E isso foi muito preponderante na escrita, inclusive, de Tolkien no futuro. Também, como eu falei antes, a mãe de Tolkien, ela exerceu uma influência ainda na infância sobre ele muito grande com relação à leitura. Ela lia para ele e para o irmão antes deles irem dormir, os contos de fada clássicos dos irmãos Grimm, outros contos de fada que a mãe dele passava para que eles adquirissem o gosto pela leitura. Ela não só contava histórias para os filhos, mas ela também fazia com que eles... isso não é comprovado, mas diz-se muito que foi a própria mãe de Tolkien quem o alfabetizou. Então toda essa alfabetização básica, toda essa parte de aprender a ler, a escrever, o gosto básico, primordial pela leitura, veio pela sua mãe. E isso tudo, essa influência, no momento seguinte, com o padre Francis Morgan, isso só veio a se desenvolver. Então o gosto pela linguística foi um caminho natural para o Tolkien. Ele veio a estudar na faculdade de maneira mais profunda o grego, o latim. É curioso que ele se tornou um especialista em anglo-saxão, nos costumes, na língua clássica, na língua primitiva, no anglo-saxão primitivo. E é muito curioso que ele veio a se interessar também pelo finlandês e pelo galês antigo, duas línguas que viriam a moldar o que Tolkien, quando fosse criar, porque ele criou uma língua, né, o élfico, o Sindarin, o Nodorin. Essas duas línguas élficas, elas são influenciadas pelo galês e pelo finlandês. É muito curioso. Assim que Tolkien conseguiu se graduar em língua inglesa, fez a licenciatura em língua inglesa e literatura, ele se casou com Meredith e os dois viveram bons tempos ainda, final de faculdade. Ele já começou a tomar gosto pela ideia de se tornar um professor, mas foi nesse momento, em 1914, que o planeta viria a conhecer uma das piores catástrofes que aconteceram. Foi nesse momento, em 1914, que iniciou-se a Primeira Guerra Mundial. Os campos da Europa, sobretudo da França, da Bélgica, foram tomados pela guerra. As tropas alemãs invadiram a França, a Bélgica e a Holanda, e nesse contexto a Inglaterra declara guerra à potência alemã, e com isso Tolkien é convocado. Na verdade ele nem é convocado, ele se apresenta como voluntário para ir à guerra, e tem-se aí um dos episódios na vida de Tolkien que mais o deixariam marcados
e teria uma profunda influência na sua escrita, na sua obra e na sua vida posterior. Tolkien, ainda em 1914, desembarcou na França com a força expedicionária inglesa para lutar contra os alemães, e ele tomou parte numa das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, que foi a Batalha do Somme. A Batalha do Somme foi um verdadeiro massacre, onde novas armas, uma nova concepção de se fazer guerra e de se batalhar estava sendo testada. O uso de gases, o uso de agentes químicos em geral, a cavalaria sendo destroçada por novas armas de artilharia, a metralhadora, que viria a ser uma arma de emprego maciço na frente de batalha. Então a carnificina da Primeira Guerra Mundial, ela exerceu uma forte influência na cabeça de todos aqueles rapazes que tomaram parte do teatro de combate da Primeira Guerra. Não foi diferente com Tolkien. Ele se feriu, ainda na Batalha de Somme, ele teve contato com o que há de pior do ser humano dentro da guerra. Ele viu a morte de perto, ele viu companheiros que durante a faculdade estudaram com ele, ingressaram na guerra com ele e foram mortos na guerra. A guerra tomou muito da inocência de J.R.R. Tolkien, se é que pode-se falar em inocência. Talvez essa não seja a melhor palavra, mas a guerra sugou dele muito de sua humanidade. E trouxe a ele, no entanto, uma experiência que ele viria a levar consigo e colocar em muito da sua obra, tanto de uma maneira que ele pudesse tirar aquilo de dentro dele e pudesse trazer um alívio e fazer com que aquilo que ele experimentou na guerra se tornasse uma metáfora dentro de suas obras, e eu vou chegar nisso adiante. Tolkien retorna ferido da Primeira Guerra Mundial, a guerra termina para ele, ele consegue se recuperar dos seus ferimentos no hospital na Inglaterra, e após essa recuperação física, ainda que não totalmente recuperado psicologicamente, isso vai se mostrar de maneira muito clara em todos os sobreviventes, ou a grande maioria dos sobreviventes da Primeira Guerra Mundial, sobretudo os veteranos da Batalha de Somme, a Batalha de Verdun. Foram batalhas muito cruéis, verdadeiras carnificinas, com a morte de centenas de milhares de homens em poucos dias. A recuperação de Tolkien faz com que ele novamente se anime e comece a dar aulas de língua inglesa e literatura na Inglaterra. Como professor, especialista em anglo-saxão, junto aos seus alunos, Tolkien ele começa a se destacar. Era um professor muito aplicado, gostava muito de estar no campus, entre os alunos. Ele se torna especialista em várias partes da língua inglesa. Ele começa a ser procurado por outros estabelecimentos de ensino superior na Inglaterra, mas ele permanece com a sua vida simples. Ele passa a se dedicar cada vez mais ao casamento com a sua esposa, Edith Mary, e é então que, logo após ele se estabelecer como professor, terminou a Primeira Guerra Mundial, vem um acontecimento que vai mudar a vida de Tolkien para sempre. Numa noite, no ano de 1928, Tolkien estava no seu escritório planejando uma das aulas que ele viria a dar nos dias seguintes na faculdade, e fumando o seu cachimbo, sentado na sua cadeira na qual ele planejava as aulas e onde ele tinha o seu momento de sossego, de descanso, e seu momento para pensar, para poder concentrar-se no que ele precisava fazer. Ele teve uma ideia muito simples. Em um pequeno buraco vivia um hobbit. Essa pequena frase deu início a uma das maiores obras da língua inglesa que nós conhecemos. Foi nessa noite, e divagando, talvez descansando a cabeça, ele pensou: e num buraco vivia um hobbit. E o que é um hobbit? Por que ele vive numa toca? O que é a toca de um hobbit? E nesse ano de 1928 ele começou a rascunhar e a escrever
o que em 1937 viria a ser publicado como seu primeiro livro, O Hobbit. Todo mundo conhece. Muitos anos no futuro, um dos filhos de Tolkien, Christopher Tolkien, veio a dizer que o pai escreveu o Hobbit para os seus irmãos, os irmãos de Christopher, para ele e para os seus irmãos, que Tolkien teria escrito para os filhos o Hobbit. Isso não é comprovado. Há fontes que dizem que sim, outras dizem que não, mas isso não é importante, uma vez que isso não tira o mérito do autor. E a obra dele, a partir de 1937, ele fez com que o Hobbit ficasse muito conhecido na Inglaterra e na Europa. Era uma leitura leve, era uma leitura de conto de fadas, a fantasia engatinhava nesse momento, você tinha muitas obras de fantasia, mas ainda era muito preso a certos padrões. O Hobbit veio trazer elementos que tinham muito da cultura europeia, escandinava, havia os elfos, havia duendes, que na verdade os hobbits e os elfos são essas criaturas fantásticas do folclore europeu, do folclore bretão, né, do folclore inglês e também do folclore da Escandinávia, do norte da Europa, os trolls, os orcs. Então todos esses personagens, todas essas criaturas, elas não que tenham nascido com Tolkien, longe disso, mas ganharam uma notoriedade quando o Hobbit foi publicado em 1937. A partir daí, Tolkien continuou a escrever. Ele começa a criar dentro das suas escritas, ele começa a rascunhar de uma forma muito vigorosa e finalmente ele começa a ter a ideia de aprofundar-se nesse mundo que ele havia criado para o Hobbit. Então, o mundo de Bilbo Baggins, Bilbo Bolseiro, que mundo é esse? De onde veio o dragão Smaug? Né? Quem são os anões? Quem é Thranduil? O líder élfico da Floresta Escura? Quem são os Trolls e toda essa cultura? Qual é a lore, o conhecimento por trás da obra de O Hobbit? É então que durante boa parte da década de 40, até o momento em que foi de fato publicado a obra de O Senhor dos Anéis, que a princípio seria uma obra única, um volume único, O Senhor dos Anéis, mas por uma escolha editorial foi dividido em 3 livros, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Esse livro ficou pronto praticamente, ele foi escrito durante praticamente a Segunda Guerra Mundial. Muitos dizem que a Segunda Guerra Mundial exerceu uma grande influência no que está escrito no Senhor dos Anéis. Eu, particularmente, de forma muito respeitosa, discordo. Acho que o Senhor dos Anéis, o Hobbit, mas principalmente o Senhor dos Anéis, traz muito da experiência de Tolkien na Primeira Guerra. A publicação do Senhor dos Anéis, em 1949, não trouxe muita notoriedade com relação à obra em si. Tolkien não ficou, ele não vendeu muito, não fez tanto sucesso na Europa, até menos a princípio do que o próprio Hobbit, comparativamente. O Senhor dos Anéis só foi explodir com relação ao público, com relação aos leitores, no início da década de 60. É curioso perceber que o início da década de 60, principalmente nos campos universitários nos Estados Unidos, estava ocorrendo uma revolução cultural. A Guerra do Vietnã nos Estados Unidos estava trazendo seus efeitos políticos e sociais. Havia uma revolução cultural em curso na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, e esse mercado consumidor literário americano, norte-americano, conheceu O Senhor dos Anéis. E quem veio a gostar, a abraçar como leitor O Senhor dos Anéis foram justamente esses universitários norte-americanos, que tinham ideias mais liberais, devido a essa revolução cultural que vinha acontecendo, eram mais voltados aos ideais da natureza, ideais mais pacíficos, e enxergaram na obra de Tolkien, no Senhor dos Anéis, essa fala, esse discurso que estava sendo colocado. É curioso notar que Tolkien
era um sujeito muito tranquilo. Ele foi um professor muito enérgico com relação aos seus alunos, com relação à sua forma de se apresentar em sala de aula, mas é unânime que era um homem bom, de um bom caráter, um católico fervoroso, atuante, que passou esses ensinamentos aos seus filhos, sua esposa, como ele, uma católica atuante e muito fervorosa também, e isso também veio dentro de sua obra. Ele trouxe muito do catolicismo para sua obra, embora Tolkien sempre tenha deixado claro, ele sempre disse em suas falas que não havia metáforas em sua obra. Alguns dizem que vem na figura de alguns personagens a figura de Jesus Cristo. Não, Tolkien sempre negou isso, mas é inegável que os ensinamentos, toda a parte de sacrifício, de amizade sincera, doação, humildade, tudo isso está muito presente na obra, e é isso que, inclusive, muito particularmente, sempre me chamou muito a atenção nos escritos de Tolkien, tanto o Hobbit, principalmente, quanto o Senhor dos Anéis também. Tolkien viveu uma vida pacífica, ele conheceu o sucesso com relação às suas obras, mas nunca tornou-se arrogante ou uma pessoa imersa ou mergulhada na arrogância por causa disso. Criou seus filhos e sempre deixou claro que a natureza, o ser humano, a natureza, eles deviam sim estar sempre à frente de tudo. Fica muito claro nas obras do professor Tolkien que o progresso desenfreado, a macular a natureza, o progresso sem controle, a poluição, isso tudo é algo que o ser humano deve evitar. A figura dos orques na obra de Tolkien, eles são a perversão. Eu enxergo nos orques, eu enxergo em Saruman, na obra de Senhor dos Anéis, esse progresso, essa perversão humana nos dias atuais, que vem deixando a natureza de lado e vem sem limites, sem barreiras, destruindo tudo em nome do progresso. Tolkien era um apaixonado pela natureza, um apaixonado pelos animais, mas nenhuma criatura, nenhum ser exerceu mais paixão, mais amor no professor do que as árvores. As árvores eram um elemento crucial dentro de sua obra. Para quem conhece a obra de Tolkien, isso fica muito claro na figura de Barbárvore, no Homem Salgueiro, nas florestas dos elfos, os elfos como criaturas silvestres e sagradas que cuidam da natureza e cuidam da Terra-média. Isso tudo fica muito evidente. Então Tolkien traz isso para a obra dele e isso tudo é muito marcante. O professor Tolkien morre em 1973, aos 81 anos de idade. Ele morreu um pouquinho depois de sua esposa, Edith Tolkien. Durante sua vida, ele criou dois personagens, Beren e Lúthien. Beren, um grande guerreiro humano da primeira era de Arda, da Terra-média, e Lúthien, a princesa élfica mais bela que já teria pisado na Terra-média. É muito legal perceber que ele concebeu esses dois personagens, a história de amor desses dois personagens, Beren e Lúthien, como a história dele e de sua esposa. A lápide dos dois, que foi colocada no cemitério onde tem a lápide dele e de sua esposa, está lá escrito embaixo do nome de ambos, Beren e Lúthien. É uma história muito bonita, é uma história de amor muito legal e eu sempre trago comigo, eu acho muito bacana isso. E Sérgio, Tolkien exerceu muita influência mesmo no seu jeito de ler, na sua forma de escrever? Sim, Tolkien e um outro autor que eu vou tratar no momento seguinte foram dois autores fundamentais para mim. Eu conheci Tolkien na minha adolescência, eu tinha 14 anos de idade quando eu adquiri um dos livros do Senhor dos Anéis. Eu comecei com O Retorno do Rei
Então eu tive que guardar o Retorno do Rei até que eu pudesse comprar A Sociedade do Anel e as Duas Torres. Não é necessário dizer que eu fiquei louco, desesperado para encontrar os 2 volumes. Início da década de 90 era um pouquinho mais difícil. Eu consegui 2 volumes, um da Sociedade do Anel e das Duas Torres, com muita dificuldade, mas foi maravilhoso ler. Eu devorei os 3 volumes em acho que um mês. Eu já tinha lido os 3 volumes e recomecei a ler. Então, O Senhor dos Anéis foi uma obra que exerceu uma influência muito grande sobre mim. Eu tenho muito carinho pelo professor Tolkien, um carinho muito grande pelo homem que ele foi, pelo que ele deve ter enfrentado e tudo que ele colocou dentro da obra dele como ensinamentos para que nós, como leitores, pudéssemos trazer isso para a nossa vida. Procuro guardar muito do que ele buscou ensinar em suas obras para que eu mesmo aplique na minha vida, na minha família. Tolkien é um elemento muito importante na minha forma de escrever, sim. Acho que eu busco sempre, dentro da maldade absoluta que eu coloco em minhas obras, eu coloco uma forma sempre de que há uma esperança. Procuro retratar dentro da minha obra a amizade acima de todos os problemas, que você com bons amigos você consegue superar os problemas que estão à sua frente. Tolkien exerceu essa influência sobre mim e principalmente compreender que a obra de Tolkien ela é atemporal. Ele escrevia sobre uma época fantástica, com elementos fantásticos. Ele escreveu na época da Primeira Guerra Mundial e ainda hoje ele consegue captar leitores e a sua obra está aí, se eu não me engano, é uma das obras mais vendidas em todos os tempos do nosso mundo. Então é isso, esse vídeo é uma homenagem. Eu quis trazer um pouquinho de quem foi John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien, professor, mestre, e trazer um pouquinho da sua obra. Depois, em vídeos futuros, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nos livros, na obra do professor, mas nesse vídeo de hoje, uma homenagem muito carinhosa à figura de J.R.R. Tolkien, um dos autores a quem eu tenho um profundo respeito, um carinho muito grande, e dizer que a todos os futuros autores, futuros escritores, conheçam-se, caso ainda não conheçam, conheçam a obra de Tolkien. Tragam o que ele costuma colocar em suas obras para a sua própria obra também. Com certeza vocês não vão se arrepender. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Eu desejo que você conheça mais da obra de J.R.R. Tolkien, o seu legado primoroso, gigantesco. Peço a você que, se gostou do vídeo, dá um joinha, curte aí esse vídeo. Isso faz muita diferença para o nosso canal, está começando. O Fronteiratura sempre falando de escrita criativa, fantasia, ficção. A gente está com o nosso canal aí indo em frente, cada vez mais, trazendo um pouco mais de conteúdo sobre esses temas que eu coloquei. Então, por favor, curte aí, comenta, tá legal? Coloque seu comentário, eu respondo todos os comentários que surgirem em meus vídeos. E se você realmente gostou do vídeo, considere se inscrever, é muito importante aqui para nós, tá bom? Um forte abraço, até a próxima!